Nós chegamos ao nosso sexto bloco. Então, o Bobbio vai diferenciar o monismo rígido do monismo flexível. E no monismo flexível, por sua vez, ele vai ver também um desdobramento, né? Então, no monismo flexível, está se pressupondo uma unidade substancial, né, da moral com a política, e digamos assim, há uma certa flexibilidade, daí a ideia de monismo flexível, né, nessa relação. Então, e aí o Bobbio enxerga uma subdivisão. De um lado, o que ele designa como teoria da derrogação e outro, teoria da ética especial. A teoria da derrogação, ela vai apontar para a ideia segundo a qual há um sistema único, né? Há sistema moral, fundamentalmente o que há é o sistema moral, e a política diz respeito a um processo de adaptação do sistema moral, né, à realidade concreta. E aí, nesse sentido, é que nessa perspectiva, algumas circunstâncias possibilitam a suspensão, a abolição, ou seja, a derrogação dos efeitos de uma regra moral, tendo em vista as circunstâncias concretas que estão ali postas, né? Então, ou seja, o que se pensa é que há, de fato, um conjunto de princípios, de regras morais universais, mas algumas circunstâncias justificam a suspensão da regra moral. E aí isso tanto vale da relação da ética com a política, como até no conjunto de orientações concretas da vida. Ou seja, no fundo, ali o que o Bobbio está fazendo referência é a relação entre regra e exceção, né? Então, a moral, ela estabelece as regras, essas regras têm validade em si mesma, elas são imperativas, mas as circunstâncias justificam que em determinados momentos, em determinadas condições, esta regra seja temporariamente, parcialmente, digamos assim, suspensa, abolida, né? Então é nesse aspecto que, por exemplo, né, ele vai exemplificar. Então, por exemplo, não matar. Não matar é um princípio ético universal, né? Então, que tem que ser adotado como fundamento de condução da existência moral. Agora, você pode derrogar, você pode suspender esse princípio diante de uma determinada circunstância, por exemplo, né, a defesa legítima da própria vida. Então, nesse caso, eliminar a vida de um ser humano é sempre algo condenável moralmente. Agora, a circunstância pode justificar que você haja dessa forma, né? Então, da mesma forma, a própria dinâmica da ação política, né, muitas vezes exige que você retenha, né, da população, até numa sociedade democrática, isso é recorrente, que nem todas as verdades sejam ditas. Então, dizer a verdade é um imperativo? Sim. Mas se, por exemplo, se um determinado ator político, ao dizer a verdade, coloca em risco a vida da coletividade, é legítimo que ele minta, né? Então, o Bobbio está mostrando que muitas vezes se interpreta a ética na política a partir dessa ideia de derrogação, né? A partir dessa ideia segundo a qual uma determinada circunstância pode fazer com que você suspenda a universalidade da regra em função de uma circunstância concreta que exige uma conduta específica que não deve ser tomada como regra, mas como exceção, né? Claro que na condução, né, da vida pública, o soberano muitas vezes se vê obrigado a repetir continuamente, né, esses atos de exceção. Bom, a gente dá uma paradinha aqui para o vídeo não ficar pesado e a gente já retorna